Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast. Chegamos ao nosso 6º episódio, trazendo semanalmente um tema importante do universo da pediatria. Então, vamos nessa? E no programa de hoje, o tema principal é a meningite. E para falar sobre esta doença, eu convoco ela, a doutora Tatiane Maete. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom? O tema de hoje é sobre meningite. Eu escolhi falar um pouquinho sobre esse tema porque foi um tema que os nossos ouvintes e fãs do Facebook pediram, porque está tendo alguns casos de meningite no Brasil. Então, eu resolvi falar um pouquinho sobre o que é a meningite. É um tema que assusta muito as mamães, os papais, os vovós e os vovôs de todo o Brasil. A meningite, ela na verdade é uma infecção na camada que recobre toda a coluna e vai até a cabeça. Essa camada se chama-se meninge. Ela recobre toda a coluna e vai até o cérebro da criança, do adulto. Ela é muito mais comum na infância e por isso acaba se tornando um tema de pediatria. Mas ela pode acontecer no adulto, pode acontecer no idoso, pode acontecer em qualquer idade. E doutora, o que causa a meningite? Então, a meningite ela pode ser causada por muitas coisas. Ela pode ser causada por bactéria, que são as famosas meningites bacterianas, que são as mais temidas, tanto pelas mães quanto pelos pediatras. As bactérias que mais causam meningite são a meningocócica, a pneumocócica e a hemófilos. No Brasil, nós tivemos uma grande diminuição de meningite de causas bacterianas nos últimos anos. Por quê? A vacina da hemófilo ela já é dada há muito tempo no Brasil. Então, hoje em dia, nós não vemos mais meningite por isso. E a pneumocócica e a meningocócica, essa vacina já está disponível no Sistema Único de Saúde desde 2012. Então, por conta disso, nós também temos uma queda no número de meningite bacteriana. Mas não é só a bactéria que produz meningite. Os vírus também produzem meningite. E os vírus de qualquer coisa. Qualquer vírus pode dar meningite. Qualquer vírus pode inflamar a meninge. O vírus da cachumba, o vírus da rubéola, os vírus até de um resfriado simples pode evoluir com uma meningite. Qual a diferença entre a meningite bacteriana e a meningite viral? Geralmente, a meningite bacteriana ela é muito mais séria, ela é muito mais grave, muito mais rápida e deixa muito mais sequela. A meningite viral tem uma característica mais light. Ela afeta menos, tem menos efeitos adversos e raramente ela dá sequela. A única meningite viral que se torna muito grave é a meningite causada pelo vírus do herpes, que a gente tem os médicos têm muito medo da meningite herpética, que nós chamamos. Mas de resto, a maioria dos vírus, o quadro clínico é autolimitado, a resposta é muito rápida e a criança melhora e raramente causa sequela. É só prevenir. E como desconfiar da meningite? Então, a meningite, ela tem umas características muito peculiares. A primeira delas, é que está presente em quase todos os quadros, é a febre. A febre de início súbito, aquela febre que pode ser uma febre alta, principalmente nas meningites bacterianas. As meningites virais pode até ter uma febre um pouquinho mais insidiosa, uma febre um pouquinho mais baixa, mas geralmente é febre e uma alteração do comportamento da criança. Então, a criança muda o comportamento. Então, se ela é aquela criança calma, ela pode ficar muito irritada, como pode alternar período de muita irritação com período de sonolência excessivo. Então, é aquela criança que dorme direto nos horários que ela não dormiria e quando acorda com uma irritação que não é o comum da criança. Além disso, uma característica que nós podemos ver e que geralmente quem vê isso
é o médico, a rigidez nucal. O que é isso? É o endurecimento das meninges na nuca. Então, quando o médico bota a cabeça da criança pro peito, ele sente um endurecimento. Geralmente a criança não consegue colocar a cabeça, o queixo no peito. Isso é um dos sinais da meningite. Na criança pequena, que ainda tem a moleira, né, que nós médicos chamamos de fontanela, a gente também pode se ver um inchaço dela. Isso também pode ser sinal de que tem alguma coisa errada. Além disso, nas meningites meningocócicas, né, principalmente, a criança pode ter manchinhas pelo corpo. Aparecem do nada, mas isso é bem mais raro. Geralmente é essa alteração de comportamento e a febre, geralmente alta, de início súbito. A meningite é uma doença rápida. Então, assim, de uma hora para outra, a criança estava bem, acorda e ela evolui muito, muito, muito rápido. E existe alguma forma de se ter certeza da contração, enfim, dessa doença? Na verdade, o método diagnóstico, né, da meningite é a pulsão lombar, o nome do exame. O que consiste esse exame? O médico vai pegar, vai botar uma agulha na espinha da criança e vai tirar o líquido da espinha. Nesse líquido, ele vai fazer inúmeros exames. Vai ver se tem a bactéria, se tem o vírus, qual a quantidade de proteína, qual a quantidade de glicose. E vai também isolar qual o germe que está causando a meningite. Então, esse exame não só diz se tem ou não meningite, que é o primeiro resultado que sai, como depois de uns 2, 3 dias, ele vai te dizer qual é o germe que causou a meningite. Então, ele é confirmatório. Se tiver meningite, esse exame será positivo. Muito bem. E no caso da confirmação da meningite, qual é o tratamento? O tratamento é sem hospitalização. Então, qualquer meningite, seja viral, seja bacteriana, o paciente será hospitalizado. Vai internar, vai pegar uma veinha e vai começar o antibiótico. Quanto antes o início desse antibiótico, melhor a chance de cura desse paciente. Então, mesmo quando se tem dúvida se é bacteriano ou viral, você desconfia, você começa o antibiótico. Nas meningites virais, o antibiótico muitas vezes não resolve, porque o vírus, o antibiótico não ataca o vírus. Mas quando se tem dúvidas ainda se é bacteriano ou viral, acaba se fazendo um antibiótico para, se for bacteriano, você está tratando. A meningite viral, o tratamento é hidratação, ficar no soro e ficar monitorando, porque geralmente o próprio corpo combate a infecção. Raramente precisa de alguma medicação específica. E há alguma forma da mamãe, do papai, enfim, do responsável por aquela criança, ela evitar que a criança pegue a meningite? Tem. E a principal forma disso é a vacinação. Hoje nós temos vacinas para o meningococo C, temos vacinas para o pneumocócico e temos vacinas para o hemófilos. Então a gente tem vacina para as principais bactérias que provocam meningite. Todas essas vacinas para meningococo C, pneumo e a hemófilos, elas estão disponíveis na rede pública de saúde. Todas as nossas crianças têm o direito de ser vacinadas nos postos de saúde. As únicas 2 vacinas que não estão disponíveis no posto de saúde é a meningo ACWY e a meningo B. A meningo ACWY, ela pode ser dada nas clínicas de vacinação a partir de 2 aninhos de idade, principalmente nas doses de reforço da criança. E a meningo B, ela ainda não faz parte do nosso calendário vacinal. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda não preconiza essa vacina, é uma vacina nova que foi lançada há apenas 2 meses. Então, ainda está se estudando como que ela vai ser aplicada na população brasileira. É só prevenir. E no caso da criança que teve contato com outra criança ou pessoa com meningite, qual é o procedimento? Então, na verdade, o primeiro procedimento é ver como que foi esse contato. O contato para transmissão de meningite, ele geralmente é um contato íntimo, é um contato mais
peculiar. Então, é aquela criança que frequentou a mesma turma e não a mesma escola, que estava junto pelo menos por 3 horas do dia. Então, essas crianças, elas devem receber antibiótico profilático. Então, como que se faz? A própria escola, a própria Secretaria de Saúde entra em contato com os familiares daquela criança que frequenta aquele mesmo grupo e aquela criança vai receber um antibiótico específico quando confirmado que é meningite bacteriana. Meningite viral não tem nenhuma medida profilática, até porque a chance de acontecer acaba sendo menor, de transmissão é menor. Só a meningite bacteriana, que quando é confirmada, todos aqueles aluninhos da mesma turma vão receber um antibiótico para evitar que eles tenham. E as mães da escola, que têm um convívio indireto com aquela criança, vão ser orientadas a, em caso de febre, em caso de qualquer alteração, procurar imediatamente um hospital e informar que na escola do teu filho teve um caso de meningite bacteriana, que aí o profissional de saúde que está atendendo seu filho vai tentar descartar imediatamente se é ou não meningite, para começar um tratamento mais imediato. Muito bem, chegamos ao final do tema da semana, porém, antes do final do programa, aliás, antes da participação dos nossos ouvintes, nós temos sempre a dica de ouro da doutora Tatiane Maete. Doutora, qual a sua dica para esta semana? O principal é: mantenham a calma. A meningite é realmente uma doença grave, mas nós temos uma grande diminuição de casos no Brasil. Hoje nós temos vacinas que combatem essa meningite, então mantenha seu filho vacinado e qualquer momento que você note que o seu filho não está bem, que ele está com uma febre, com alteração de comportamento, que ele não está normal, procure imediatamente, ligue imediatamente para o seu pediatra, procure imediatamente uma emergência para que seja descartado. O diagnóstico precoce da meningite previne muito suas complicações e principalmente as suas sequelas. Ok, vamos agora aos nossos ouvintes? Vamos lá? Interatividade, vamos lá, pessoal. Estamos de volta. Primeira pergunta da Lia Monteiro, de Vitória no Espírito Santo, final do telefone 7085. Doutora, até que dia posso fazer o teste do pezinho? Onde posso fazer? Oi, Lia? Lia. Olá, Lia. Olha só, o teste do pezinho, ele é preferencialmente feito até o 10º dia de vida. O ideal é que seja feito do 4º ao 7º, tá certo? Dia de vida. Muito antes também não é bom, então fazer no 2º dia de vida não é legal. O ideal é que seja feito no 4º ao 7º dia de vida, mas pode ser feito um pouquinho depois, até o 10º dia de vida. Onde fazer? Qualquer posto de saúde da sua região realiza o teste do pezinho com as doenças básicas. Se você tiver necessidade de fazer um teste do pezinho ampliado, que é com maior número de doenças, aí geralmente se orienta a procurar qualquer laboratório clínico em que tenha próximo à sua região. Esses laboratórios que colhem sangue normal, de hemograma, todos eles também fazem o teste do pezinho. Então aí você pode escolher ou particular ou público, mas ele é disponível em todas as unidades de saúde básicas do Brasil. Próxima mensagem, Cássia, de Belo Horizonte, final 2521. Olá, doutora Tatiane, meu filho tem 2 meses de idade e ingere apenas leite materno, porém mora em uma região muito quente. Eu devo dar água para ele? O leite materno possui água, então não deve dar água não, é só leite materno. Você vai notar que nos dias mais quentes ele vai mamar mais, que é exatamente para matar a sede, mas o estômago da criança é muito pequeno, então você gastar espaço do estômago dele com água faz com que ele tenha menos espaço o leite materno, então não tem necessidade de fornecer água para a criança, tá certo? Vamos ao nosso próximo ouvinte, Cíntia Tavares de Manaus, final do telefone 8231. Olá, meu
Meu filho tem 2 anos e dorme no ar-condicionado. Devo ter algum cuidado extra? Ele pode dormir no ar-condicionado? Pode e deve. Eu brinco que se ar-condicionado fosse ruim, ele não estaria nos hospitais. Na verdade, o ar-condicionado ele é muito melhor que o ventilador e muito melhor do que a criança ficar com calor. Na verdade, só tem que ter cuidados. Qual os cuidados que a pessoa deve manter? Manter o ambiente sempre limpo. Quando o ar-condicionado não estiver ligado, arejar bem o quarto. Então, abrir as janelas, deixar o sol entrar no quarto, depois fechar e ligar o ar. Se possível, deixar uma vasilhazinha com água para dar uma umidificada no ar. E o filtro do ar tem que estar sempre limpo. Então, cuidado só com não deixar os filtros do ar sujos. Só isso. Muito bem, próxima mensagem. Vamos subir nosso aviãozinho. Sérgio Sá, São Luís do Maranhão, final do telefone 1010. Doutor, até que idade posso esperar que meu filho ande? Sérgio, você não falou exatamente a idade do seu filho, né? Mas assim, normalmente a criança, ela fica em pé até 1 ano, 1 ano e 2 meses. O caminhar, a gente pode esperar até um pouquinho mais, até 1 ano e 3, 1 ano e 4. Além disso, começa a ter algum atraso, que pode ser por muitas causas. Por exemplo, a criança que é mais gordinha tem um pouquinho mais de dificuldade, ou pode ter um problema de desequilíbrio. Mas quando a criança começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, apresenta 1 ano e 3, o ideal é que ela seja vista por um pediatra para ver como que está o equilíbrio, como que está a força muscular, para tentar ajudar a estimular essa criança a andar. E o pediatra vai te ajudar a estimular o andar da criança. Ok, participe você também do nosso podcast, envie um e-mail para contato@pedcast.com.br ou WhatsApp, telefone é 21 97 959 0502. Os nossos episódios estão disponíveis no nosso site do Pediatra Digital, em www.pediatradigital.com.br. Curta e compartilhe também nossa fanpage no Facebook, facebook.com/pediatradigital, e vamos colocar no link do post aqui o nosso novo canal do YouTube, onde você também pode acompanhar os nossos episódios. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.